Olá, Júlio Wagner do canal Zuca em Tuga, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, falando hoje do que você precisa para vir para Portugal. Eu vou tentar dar um passo a passo, provavelmente vai ficar muito grande esse vídeo, então eu vou, na verdade, falar de uma maneira geral e depois nós vamos falando passo a passo, de acordo com as dúvidas de todo mundo. Quero ajudar todo mundo a poder vir para cá e poder construir a sua vida. Bom, vou pedir para vocês subscreverem para o nosso canal, isso é muito importante, vocês sabem disso, para que a gente possa continuar fazendo os vídeos e ajudando a dar mais informações. E ativar o sininho para poder receber as notificações, ok? Vamos rodar a vinheta e já vamos para o vídeo. Do que você precisa para vir para Portugal? Quanto você precisa de dinheiro? Quais são os documentos que você precisa? O que você precisa ter em mãos para não ser bloqueado no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteira, e eles são muito desconfiados. Em qualquer lugar do mundo, eles são iguais. Em Portugal, não é diferente. E eles sempre têm uma pulguinha atrás da orelha com brasileiros. Bom, antes de começar a falar sobre o que a gente precisa para vir para Portugal, eu quero explicar por que o nome do nosso canal é Zuca em Tuga. Quando eu cheguei em Portugal e comecei a conversar com os portugueses, porque no Brasil a gente imita muito português, contando piadas e tudo mais. Mas na verdade eles têm uma maneira diferente de falar do que a gente imagina. E tem, claro, os termos e os apelidos e as brincadeiras, né? Na verdade, apelido aqui é o sobrenome, não é uma zoação, não é uma gozação com a pessoa. É o sobrenome da pessoa, então já vai aprendendo. Apelido em Portugal quer dizer o seu sobrenome, o sobrenome da sua família. Bom, então o que acontece? Os portugueses se autodenominam. Eles se autodenominam tugas. E nós somos zucas, de brazucas. E é por isso que o nosso canal chama-se Zuca em Tuga, brasileiro em Portugal. E é isso aí. Eu já estou em Portugal, vamos fazer 2 anos. Então, algumas coisas já não lembro mais e outras eu lembro muito bem. Então, vamos para o passo a passo do que você precisa vir para Portugal. Claro, você vai precisar de dinheiro. Além da passagem que você vai ter que comprar, que se você entrar, por exemplo, no site do consulado ou falar com um monte de gente, vai ter um monte de gente que vai dizer que você tem que ter a passagem de vinda e da volta. E por incrível que pareça, dependendo do agente que você pegue, lá na hora da entrevista, da entrada, se você já não tiver o visto, se você não tiver ido atrás do visto no consulado, ou seja, estiver vindo direto como turista, né? Ou seja, a passeio, a negócio, enfim, você precisa realmente ter uma passagem de vinda, de volta para o Brasil. E o que acontece? Isso já gera um certo problema, porque aumenta muito o custo. Né? Você tem que comprar a passagem de ida e de volta, já fica caro. Mas eu vou ensinar para você uma maneira de você poder vir sem ter. Mas eu vou ensinar uma maneira de você poder vir sem ter que gastar todo esse dinheiro em passagem. Como eu vim e funciona. Para isso você vai clicar nesse botãozinho que vai aparecer aqui e eu vou te ensinar a maneira de você poder vir só com a passagem de vinda. Veja bem, nada é garantido de que você vai conseguir entrar em Portugal se você já não vier com visto. E mesmo que você venha com visto, isso também não garante que você entre em Portugal. Primeiros passos. Primeiro quesito, o tempo de estadia. Quanto tempo você pode ficar em Portugal? Você pode ficar 90 dias iniciais e depois prorrogar esse processo por mais 90 dias. Isso não é um processo automático e tem que ser notificado para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Primeiro ponto, as pessoas não costumam falar isso. Você não pode fazer as coisas assim, eu vou ficar e fiquei. Senão depois você está sujeito a ter que pagar uma multa, como eles falam em Portugal, uma coima. E aqui as coimas, as multas são pesadas e você tem que pagar. Então não é legal. Venha preparado e na verdade você tem que vir com toda uma história, todo um roteiro preparado para o que você vai dizer para o agente do CEF, ou seja, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Vamos passar a tratar dessa maneira. CEF, ok?
Eles são como se fosse a nossa Polícia Federal. Tem 4 motivos que podem trazer você a Portugal sem um visto já pré-determinado no consulado. Turismo, passeio, né? Você pode vir a negócio, ou seja, para tentar montar um negócio ou para realmente efetuar um negócio, a compra de um imóvel, por exemplo, ou a compra de um estabelecimento comercial, ao qual você vai começar uma empresa, enfim, negócio, no modo geral, né? Você pode vir por uma cobertura jornalística, se você fizer jornalismo de algum tipo, é com certeza uma das maneiras, e a outra maneira é uma missão cultural, qualquer, para qualquer cobertura de evento, enfim, alguma feira, para um show, enfim, uma missão cultural qualquer que você avalie que seja positiva e que eles aceitem isso, ok? Então essas são as 4 maneiras que você pode vir, os motivos que podem te trazer a Portugal. O próximo passo será então os documentos. O que você precisa trazer como documentos para você entrar no espaço português, ou seja, no território português. Você vai precisar primeiro de um passaporte válido, isso é fato. Validade mínima de 3 meses no passaporte. 90 dias que você pode ficar no mínimo em Portugal. Corrigindo. Bom, você também vai precisar do bilhete da sua passagem. Tanto a de ida, quando você tiver chegado, óbvio que você já foi, né? Mas vai precisar da impressão do bilhete da volta. Ou, depois você vai acompanhar naquele outro vídeo que eu vou lhe mostrar, se você nos acompanhar no canal, que eu vou te ensinar que existe uma maneira de você realmente não ter que comprar essa passagem imediato. Eu vim, inclusive, sem nenhuma passagem impressa. Eu vim mesmo na cara e na coragem, mas eu arrisquei. E arriscar com a sorte, com o seu futuro, nem sempre é uma boa ideia. Mas existem argumentos, existem histórias, cada caso é um caso. Existem pessoas que vêm com tudo isso e as coisas não dão certo por conta de um perfil. E eles estão sempre de olho no perfil. A outra coisa que vocês vão precisar é do alojamento. Vocês já vão ter que ter feito uma reserva, pela internet mesmo, no lugar que você vai ficar hospedado, enfim. E depois eu também posso dar dicas sobre isso. Se vocês quiserem saber, é só escrever aqui embaixo no comentário. Se vocês quiserem dicas sobre esses detalhes que podem realmente... que existem maneiras de serem feitas sem você gastar tanto dinheiro, ok? E também dentro do roteiro que você cria de viagem, às vezes eles perguntam. Muitas vezes eles perguntam. Se vocês quiserem também, eu também posso dizer para vocês como foi a minha experiência, o que eu fiz e funcionou. Mesmo vindo só com a passagem de vinda e com todo um roteiro pronto e a história ficou certinha, ok? Tem uma coisa que pega muito. Não é sempre que eles pedem, mas você teoricamente teria que vir com a declaração de que você tem como se manter, de que você tem um emprego no Brasil. Isso é uma coisa muito complexa, né? Porque pode ser que você esteja desempregado e você esteja tentando vir para cá, para Portugal, para tentar a sua vida. Mas existe uma questão de que é essa mudança que houve, que está havendo na legislação por conta da grande contribuição dos imigrantes para com a segurança social. Então, pode ser que isso mude daqui a um tempinho. Hoje ainda é necessário que você apresente uma maneira de subsistência no Brasil. Para quê? Para que não fique caracterizado que você está vindo aqui para trabalhar. Que você está vindo, na verdade, fazer turismo. Por mais que você esteja vindo para morar. Mas você não vai poder dizer isso de maneira nenhuma. Você vai ter que ser convincente, muito tranquilo e calmo, e vai dizer que está vindo a turismo, a passeio, a seja qual for das 4 opções que você escolha para fazer. Se você tiver dúvida, anote. Anote tudo o que eu estou dizendo, passo a passo. Não tem como errar, ok? Então talvez você precise de uma declaração da sua entidade patronal. Ou, se você é aposentado, mostrar a sua aposentadoria. No caso dos aposentados, os aposentados não vão passar por esse tipo de problema, não é verdade? Mas também você aposentado, não venha para cá achando que você vai conseguir chegar aqui e ficar em Portugal. Porque no caso dos aposentados, então, é completamente diferente as regras do jogo e aí você precisa de um visto D7 e tem que cumprir todos os requisitos. E hoje, não sei se está valendo a pena para os portugueses
os aposentados brasileiros viverem aqui. E muito menos para os aposentados brasileiros viverem aqui em Portugal, porque está saindo muito caro. Não em relação ao custo de Portugal, mas está saindo muito caro para obter o visto D7, que é o visto para aposentados brasileiros viverem no Brasil. Indiferente de quem foi a administração no Brasil, hoje em dia tem um valor absurdo que é pago mensalmente e é um assunto para a gente falar depois. Agora nós vamos falar do valor que você precisa ter no seu bolso quando você chega em Portugal para poder entrar no território. Não necessariamente eles vão te pedir para você mostrar o dinheiro, mas pode acontecer. Eles te levarem para uma sala, numa entrevista, e você ser obrigado a colocar lá o seu dinheiro em pauta, em mesa, para poder provar que você tem condições de subsistir. Bom, para você entrar em Portugal, você tem que ter 75 euros. Começa dessa premissa. 75 euros é o custo para você entrar em Portugal. Não que você pague quando chega na alfândega, mas isso é um valor básico que eles dizem que você tem que ter. Eu nunca entendi muito bem isso. Não é uma coisa muito clara para mim. Mas enfim, 75 euros de partida. E cada dia que você está de estadia em Portugal, você tem que ter pelo menos 40 euros no seu bolso. Então, você tem que fazer um roteiro e uma história que case mais ou menos com esses valores. Ou seja, 40 euros é quanto você precisa ter no mínimo para você passar um dia como turista. Comer em algum lugar, se deslocar, na verdade, visitar os lugares. Então, 40 euros por dia para você passar cada dia de férias como turista em Portugal. Então, a conta seria, então, para 15 dias de estadia em Portugal, você precisa, se não me falha a memória, 675 euros. É quanto você tem que ter no seu bolso. Se você vai passar 30 dias, você tem que ter o dobro disso, né? E aí já são aí 1.200, 1.300 euros, mais ou menos isso, né? Um pouquinho mais, com certeza. E mais tempo. Você precisa ter 3 vezes isso, no mínimo. Sendo que isso também pode ser apresentado num cartão de crédito internacional. Eles vão ver exatamente quanto é que tem no seu limite de cartão de crédito. E a verdade é que se a sua história for coerente, se você estiver tranquilo, se tudo estiver parecendo ser real, você não vai ter problemas. E se você vir na data certa, enfim. Esses são os pontos que você precisa realmente para poder chegar aqui em Portugal. Bom, meus amigos, uma coisa é fato. Eu preciso dizer para vocês. Na verdade, a entrada no território português ou no espaço Schengen, ele depende exclusivamente do agente que vai lhe entrevistar. Se o agente, que é quem tem o poder de permitir, de carimbar o seu passaporte com o seu visto, permitir que você entre, você irá entrar. Se você for convincente, tranquilo, ele vai te fazer as perguntas. Tem gente que chega e eles não perguntam praticamente nada. Por exemplo, se você chegar pela Espanha, você vai chegar na Espanha e eles vão ver, por exemplo, que seu destino final é em Lisboa, ou em Faro, ou em Porto, que são os aeroportos que tem em Portugal, e o espanhol não vai querer saber, porque na verdade o seu destino final é em outro país. Então, para eles é menos complicado. Eles só verificam a questão de drogas, né? Se você tem um perfil, alguma coisa assim, algum tipo de suspeito desse gênero, você vai ser indagado e você vai ser investigado. Porém, fora isso, com certeza não. Então o problema seria realmente esse. O problema é de quem está recepcionando você. E no caso, se você entra num país e vai, na verdade, o destino final é outro, o problema é do outro. Então normalmente eles fazem vista grossa e você passa. Eu vi isso acontecer com pessoas chegando em Portugal, indo, por exemplo, para a França, ou indo para a Espanha, ou indo para outros lugares, ou seja, uma escala em Portugal e depois indo para o seu país final, e vice-versa. E aí depois tem outras regras, outros assuntos que nós vamos conversar em relação a isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês escrevam aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de subscrever e ativar o sininho para poderem receber as notificações. Eu estou aqui para poder ajudar o máximo possível e as suas dúvidas serão muito bem-vindas e nós vamos criando os vídeos de acordo com as dúvidas de vocês. Tá ok? Um grande beijo, um abraço. Eu tenho muita saudade do nosso país, mas tenho certeza que vocês têm um futuro. Para vocês que decidirem realmente virem para Portugal, existe um futuro melhor também aqui na nossa pátria mãe. Afinal de contas,
Se nós somos brasileiros, é porque Portugal nos descobriu e fez toda essa mistura depois com todos os povos que vivem no nosso amado país. Saúde para vocês, cuidem-se, fiquem em casa se puderem e até breve. Tem mais uma coisa que eu esqueci de dizer, ainda é tempo de consertar. Bom, você pode vir também com uma carta convite, ou se alguém se responsabilizar por você, ou seja, em manter você, em te dar o alojamento, porque a carta convite na verdade é isso. E ela, na verdade, ela exime você de várias coisas, então. Na verdade, você não precisa, por exemplo, apresentar o comprovativo de alojamento, e na verdade essa questão financeira também vai por água, porque quem se responsabiliza por você é quem já tem morada aqui, ou seja, para quem já é residente em Portugal, já tem autorização de residência, ou que seja um próprio português. É uma maneira também. Apesar de que no documento, nessa carta, ela diz que você não pode trabalhar, você não pode elaborar. Mas isso é um assunto para outro vídeo, ok? Então, até breve. Espero ver vocês no próximo vídeo. Por favor, escrevam qual vídeo vocês gostariam de saber. É sobre o que vocês gostariam de saber. Qual vídeo não? O que vocês gostariam de saber mais, no que mais eu posso ajudar vocês para vocês poderem chegar aqui em Portugal. Um beijo grande, fiquem com Deus, cuidem-se. Se puderem, fiquem em casa. Acreditem, essa doença não é brincadeira. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas aqui, olhando daqui, o panorama não é bom. Por mais que Portugal, inclusive, é um país que consegue controlar de uma maneira razoável, apesar de ter uma população pequena, mas de uma maneira razoável os seus números. Mas essa doença não é brincadeira. Então cuidem-se muito. Não acreditem que isso não é a verdade, porque é. Um beijo grande no coração e até breve.